és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno do louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, Jesus. Sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, por sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, por sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração
de louvor concluído, né? Com sucesso. Aleluia, Jesus. Vamos, o pastor Marcílio deixou lá no grupo. Eles colocaram, não sei se todos vocês estão no grupo, os dois? Eu. Ah, dá. Ele tem colocado uma listinha lá dos temas, né? E eu acredito que seja isso que vocês estão tratando aqui. E aí hoje ele colocou lá que o tema de hoje seria, salvação, né? E eu não sei se vocês já passaram, estão repassando de novo, ou é o primeiro dia que fala sobre a salvação? Oi? Tá repassando de novo. Tá repassando, né? Ah, tá. Gente, eu não sei se é um defeito, eu amo esse defeito, que é falar bastante, mas eu vou fazer o máximo para enxugar isso aqui, né? Para a gente não precisar tomar muito tempo. Mas esse meu empregador... Aí é porque uma coisa vai levando a outra, né? E o estilo parece que cada um fala, então todo mundo a gente vai procurar falar. Lá no grupo do GV de adolescentes lá na igreja, eu e Ellen. Aí a gente fica assim, mais de uma hora, eu e ela falando. Cada uma dá um estudo para aqueles meninos lá. Então, a gente vai abrir as nossas Bíblias, quem puder, em Romanos 3, 23. Hoje a gente vai falar sobre salvação. E quando a gente pensa nesse tema de salvação, a primeira coisa que a gente precisa trazer à mente, apesar de que aqui todos já são salvos, não são? já aceitaram Jesus, então... Mas é bom a gente meditar novamente nesse texto, porque além da gente melhorar ainda mais o nosso conhecimento, não pelo que eu vou dizer, mas pelo que está escrito na palavra, a gente tem, assim, um conteúdo mais fresco para a gente passar para aquelas outras pessoas que precisam dessa salvação. E quando a gente fala de salvação, o que veio à minha mente hoje à tarde, quando eu preparei isso aqui, é sobre a condição do homem, de todo ser humano. A gente sabe que ali no Éden, né, houve o que infelizmente trouxe esse pecado para todos os homens na face da terra. A irmã Gidalva abriu? Se a irmã puder ler. 3. Romanos 3, 23. Então, todo homem, mulher, toda a humanidade se encontra desde o nascimento perdidos, não é? Então, a irmã pode ler? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos, não existe nenhum ser humano que nasceu sem o pecado, porque a Bíblia fala que nós herdamos esse pecado de Adão. Então, todos os homens, sem exceção, estão afastados de Deus por causa desse pecado. Isaías 59, 2 fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça, né? Nesse mesmo capítulo, se eu não me engano, no versículo 1, o Senhor diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E aí vem esse que diz: mas as vossas iniquidades fazem essa separação. Então, às vezes, eu creio que a gente precisa até vigiar ou explicar algumas coisas que a gente fala. Tem muita gente que eles pegam um versículo como: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa. E esquece de dizer que os pecados fazem separação, né? Porque às vezes até o ímpio ouve que Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos, e eles acabam pedindo e acabam não recebendo. E aí pensam: mas Deus é mentiroso? Porque eu ouvi que Deus está com seus ouvidos atentos. Mas esquece de analisar, de se consertar primeiro com Deus, já que a palavra diz que os nossos pecados é quem faz separação entre nós e o nosso Deus. E a barreira, o pecado é essa barreira, né, que impede o homem de se aproximar de Deus. Romanos 6, nem precisa abrir para a gente até mais rápido. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Como Deus falou ali para Adão no jardim: se você desobedecer, se você comer desse fruto, então você vai morrer. E a gente sabe que a morte passou a todos os homens. E essa é a consequência do pecado. Esse dia eu estava lá falando no grupo dos adolescentes sobre
a morte, né? Que ela levou uma revista lá falando sobre morte, e a gente sabe os tipos de morte. Tem a morte física e tem a morte espiritual. E eu estava até falando para eles ter muito cuidado e discernimento, que muitos estão dizendo para ele, morreu, acabou. Acabou para o físico, mas para o espírito não. Seja para quem quer que seja ímpio, seja crente. A questão é que quem recebe Cristo, que é a vida aqui, em vida, terá a vida eterna. Mas quem não receber, quem não tiver, né, essa salvação aqui, vai morrer eternamente. Mas eles entendem que morrer é acabou e não é acabou. É a morte significa a separação de Deus. Ou seja, vão existir eternamente, mas separados de Deus. E a gente sabe, infelizmente, para onde vai, né, aqueles que estão separados de Deus. E o homem por si só, ele está perdido, afastado de Deus e não pode se aproximar de Deus ou se salvar por si só. E então, irmãos, diante dessa condição do homem de pecado, Deus apresenta a salvação, que é Jesus Cristo, como está lá em João 14,6. Se alguém quiser ler, ou, né? João 14,6 fala o que alguém sabe de cor. 14,6 é bem conhecido, né? Ah, é. Só que eu não lembro. Então, Jesus, 14,6, João 14,6. A mãe vai ler porque eu mexo muito com soldo. Tem problema não, Jesus disse, tem problema eu não. sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aí está apresentando o quê? Para todos aqueles que nasceram um dia, que nós somos esses, né? Um desses. Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E o mundo precisa conhecer essa palavra, aqueles que ainda não conhecem, né? Para que possa, assim, chegar à salvação. Lucas 19:10 também fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A raça humana havia se perdido. E aí, às vezes a pessoa reclama, já vi gente reclamando de Adão. Ah, se eles não tivessem pecado. Você já viu? Não, mas tem gente que até se revolta, como se eles fossem os únicos culpados. Mas depois deles, nós também desobedecemos muitas vezes a Deus, ainda hoje conhecendo a palavra, não é? Então, existe o pecado, que é o pecado original, e os pecados, que são aqueles que mas Jesus, ele é a salvação, ele é o remédio para tanto o pecado original quanto para os nossos pecados. Atos 4:12 diz, mas em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação, ela não está na religião, não é como muitos cristãos pensam, que dizem que são cristãos. Ah, minha igreja, você só é salvo se você estiver na religião tal, na igreja tal. Gente, não é? Tem gente que pensa. Eu já tenho até membro da igreja que falava só isso. Pois é, mas não. Mas aí, não sei quem foi que me perguntou esses dias. Ah, foi uma moça que eu fiz a visita. A gente falando sobre isso, que a salvação não está em religião. Mas aí eu deixei claro também que existem. Não é que toda religião tem gente que vai ser salvo. Porque tem gente que está em religião que o fundamento ali, né, os princípios daquela igreja, daquela religião, está contradizendo aqui com a palavra. Então, a pessoa que está numa igreja assim, igreja entre aspas, né, num lugar assim, dizendo que está servindo a Deus, mas não está de acordo com os princípios bíblicos, então não terá salvação. Mas ou então religiões que, além de Jesus, eles colocam que tem que ter outra coisa, tem que fazer outra coisa para poder ter a salvação. Não sei se vocês conhecem alguma igreja assim, conhece? Adventista, muitas pessoas. Adventista. Eu lembrei dessa também. Se você tem Cristo, mas se você não guardar o sábado, você perde. Igrejas eu nunca frequentei muitos, mas eu conheço bastante pessoas. Pessoas, né? Eu tenho Jesus, mas eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer as obras para ser. Eles têm uma compreensão. Se reparar mesmo assim, não sei. Cada um repara o que às vezes quer ver, né? Mas a realidade sempre está embaixo do nariz. Você repara para você ver que
a verdade sempre passa, você saiba buscar ela ainda e ela está crescendo no quintal da tua casa. Mas você repara que na religião ou na leitura bíblica, se você não prestar mais atenção no que possa ler, captar, você fica doente. E louco. Por isso que as pessoas elas julgam muito igrejas devido quem lê para elas. Porque se elas mesmas elas não entendem. E se lê demais, acaba se adoecendo. Se você reparar. Com a falta de compreensão, né? A compreensão que não estou te falando. A pessoa procura fora o que tem dentro de casa. Entendeu? E a pessoa, ela lê a Bíblia, se ela não souber ler, ela fica doente. Por isso que na igreja, a religião, não na igreja, uma certa denominação faz que a pessoa se conforte, seja confortável com outras pessoas lendo e mostrando o verdadeiro caminho. Tá entendendo? Aí você sai na rua, você arruma uma confusão porque o pastor do cara briga com você no tapa. É igual a irmã Gidalva falou aqui, me perguntou ainda agora, sobre você pede uma orientação a Deus e aí vem na sua mente alguma passagem bíblica, né? Então, é muito importante essa questão de ler a Bíblia, pedir ao Espírito Santo, porque ele é o autor dessa palavra, para dar o entendimento. Porque a leitura da palavra não se baseia, vamos dizer assim, numa compreensão humana, né? Numa interpretação humana, mas é uma revelação do Espírito Santo, né? Porque se você vê, tem muitas interpretações, mas existe só uma revelação. Diz, né, que a palavra de Deus é viva, né? É uma palavra viva. Porque você faz a interpretação agora, você, lá para frente, passa para frente, tem a mesma palavra, é outra explicação, outra interpretação. Então, o que é necessário, na verdade, com a leitura da palavra, é a revelação. E só o Espírito Santo é quem vai trazer a revelação. Gente, tem muitas experiências. Eu mesmo tenho experiência de que, tipo assim, eu já li um versículo em determinada ocasião e tudo bem. Aí chega um momento da nossa vida que você está precisando daquela palavra e vem, igual o irmão falou, vem na sua mente aquela resposta. Eu li 2 vezes. Sabe? Vem. Por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês. Em 2015, o meu irmão faleceu. Eu sofri muito, eu chorei muito, me acabei. E ele tinha se convertido no leito, né? Ele aceitou Jesus e tal. Eu fiquei feliz por aquilo, por saber que o espírito dele havia sido salvo. Mas olha agora o meu sofrimento. Imaginar o corpo se desfazendo. Esse era o meu sofrimento. Eu fiquei sofrendo com aquilo. E aí chorava. E aí um dia, foi alguns dias depois, uma semana depois, eu entrei no banheiro para tomar banho, triste, abatida. E eu orei lá dentro do banheiro, debaixo do chuveiro. E falei, Espírito Santo, me consola, porque a Bíblia diz que ele é o Consolador. Gente, na hora que eu pedi assim, o Espírito Santo trouxe um versículo da Bíblia para mim que eu já conhecia. Só que eu não me lembrava, entendeu? E na hora que ele trouxe, me trouxe uma compreensão tão grande, tão clara, que eu saí do banheiro consolada. Então, assim, a revelação da palavra é o Espírito Santo quem nos dá. Né? Você quer falar alguma coisa, gente? Então, para que nós tenhamos a salvação, eu creio que aqui todos, talvez, quem sabe, já recebeu a salvação, para que o homem, a mulher, receba a salvação em Cristo Jesus, existem um pré-requisito, né, que eu coloquei aqui, que é o reconhecimento da sua condição humana. Eu sou um perdido, eu não consigo me salvar e eu preciso da salvação em Cristo Jesus, né? E ter o arrependimento e a fé. Marcos 1,15 fala assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então não há salvação fora do Evangelho, não há salvação fora de Cristo. E para que a pessoa possa receber essa salvação, é necessário que ela reconheça a sua condição humana de pecador e receber pela fé a salvação em Jesus, pelo arrependimento, se arrependendo. Lembra lá quando o Pedro, né, depois do Pentecostes, estava pregando e ele falava, arrependei-vos,
arrepender. Então, é necessário ter Hoje eu vejo muito, gente, nessas igrejas modernas, né? No fim dos tempos nós estamos. Eu falo que antigamente, pelo menos no tempo que eu me converti, que eu aceitei Jesus com 12 anos, eu fui lá chorando, arrependida, sabe? Naquele tempo não tinha muito o que a gente tem hoje, mas aparecia lá um filmezinho lá no telão da Paixão, era a Semana da Paixão de Cristo. E eu, criança ali, 12 anos, eu assisti, mas, meu Deus, eu me arrependi tanto, eu fui tão tocada, eu chorei tanto, fui lá à frente. Hoje, o que acontece, infelizmente, na maioria das vezes, é que as pessoas simplesmente vão lá para a igreja, acham bonito um louvor, acham bonito isso, é bem acolhido, recebido, vai ficando por ali, sem arrependimento, sem confessar a Cristo, e vai ficando assim, dessa social, forma. né? Tipo assim, um Todo clube, um clube. encontro, e fica por isso mesmo. Então, assim, eu acredito, pela palavra, que é necessária essa demonstração de fé, se arrepender, e como a Bíblia fala, mostrar frutos de arrependimento, né? E que esse fruto permaneça, como diz a palavra. Falar alguma coisa mais, Roger? Falar mais alguma coisa? Não está estudando você falar. É porque Porque tem- eu tenho uns pensamentos diferenciados. Eu fiz questão de trazer bastante versículos, Sim, é muito importante. né? Porque, como eu falei no início na oração, que não seja pelas minhas palavras, mas que seja, né, pelos versículos. E o Espírito Santo, como eu falei, ele que traz a revelação de cada. Então, eu vou ler os versículos com mais ênfase, tá? Então, Atos 20 e 21 fala assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para ser salvo, é preciso crer naquilo que está sendo dito da palavra, a palavra Jesus, como a irmã leu aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E outra coisa, nós somos tão assim, indignos, vamos dizer assim, que até a fé e o arrependimento é Deus que nos dá, sabe? Ele proporciona isso para nós. Então, nós recebemos esse arrependimento, nos arrependemos dos nossos pecados, não é? A resposta ao evangelho é dupla: abandonar o pecado e confiar em Deus. Por isso que eu falei que os pré-requisitos para a salvação é crer em Jesus Cristo como Senhor, recebê-lo e se arrepender dos seus pecados, né? Eu vou só passar aqui, vamos fazer assim então, mais comentários aí no final a gente fala. A salvação não vem pelo esforço humano, mas pela graça de Deus recebida pela fé, não é? Quantas pessoas nós vemos por aí que estão, meu Deus, se esforçando? Hoje mesmo minha menina falou. Eu não vou dizer qual é a prática, né? Mas tem uma pessoa que falou para ela: nós estamos levantando de madrugada para fazer tal coisa, que não é bíblico. E aí eu ainda comentei com ela assim: meu Deus, tempo perdido. Não é bíblico. Então, nenhuma prática, nenhum esforço que esteja fora da palavra de Deus vai trazer salvação, né? E aí minha menina até falou assim: pode ser até que receba por acreditar, porque tem coisas que você acredita tanto que você corre atrás e aquilo até acontece, e a pessoa pensa que foi aquela prática que fez, não é? Mas nenhum esforço humano pode nos salvar, a não ser pela graça de Deus que nós recebemos pela fé. O primeiro passo não é fazer algo. Como tem gente, né? Tem uma pessoa que eu fui evangelizar uns anos atrás, uma vizinha, né? E eu fui só evangelizar e ela falou assim, só para ir lá na igreja, ela falou: eu não vou não, porque tem que vestir saia. Desse jeito, né? Então, assim, gente, a transformação do ser humano, ela não começa por fora, de fora, pelas vestes, pela aparência, não. Precisa ter essa transformação? Precisa. Só que isso vai acontecendo aos poucos. À medida que a gente vai buscando, a gente vai aprendendo, Deus vai transformando a nossa vida, né? Só que a transformação, ela começa de dentro para fora, entendeu? Então, é naquilo que você pensa, né? Como você age, na sua personalidade. E isso é uma obra do Espírito Santo que vai fazendo nossas vidas à medida que a gente vai permitindo, né? Porque às vezes a gente quer os benefícios, igual fala lá em
Segundas Crônicas 7,14, até que um dia eu preguei na igreja. Tem gente que quer as mãos, mas não quer a face de Deus. Querer as mãos é quer os benefícios, quer a bênção, quer a salvação, quer o perdão, mas não quer cooperar com Deus. Igual a oração do Pai Nosso fala, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, tem gente que não perdoa, né? E ainda tem a ousadia de pedir a Deus para perdoar, sim. E se ele se livrar que ele não tem perdoado, né? Então, não pode ser perdoado por Deus. Deus, ele é rei, né? E o rei tem o reino de Deus tem as leis, assim como aqui na terra. Uhum. Agora, tem a bênção do rei, né? Que é o compromisso. É igual que é o Pode até ter as bênçãos, né? Uhum. Mas o compromisso... Igual conhece o pastor dos Salmos. Não, conhece o Salmo do pastor, mas não conhece o pastor dos Salmos. Agora, a salvação é um ato. A salvação é um ato, né? Por exemplo, você conhece a história, com certeza conhece, do ladrão na cruz, né? A salvação, ela é tanto um ato que aquele malfeitor ao lado de Cristo, ele foi salvo. Ele foi condenado ali por ser um malfeitor, mas quando ele reconheceu, claro que a Bíblia não deixa claro a vida daquele homem, só diz que é um malfeitor. Mas eu acredito que naqueles dias, até porque os dois foram crucificados no mesmo dia, ele podia ter um conhecimento de Jesus, que estava fazendo milagres, estava pregando, quem sabe? Talvez sim. Ele mesmo fala, né? Acontece que ele mesmo dá uma... Como é que ele fala? Ele fala sobre... Quando ele fala para Jesus, como ele... Isso aí... Ele dá um... Como é que é? Xinga o outro ladrão que tá falando, porque você não se salva. É. Tá, você não é Jesus, aí como é que ele fala? Rapaz, não. Assim, isso aí não fez mal a ninguém, mais ou menos assim que É. ele fala, né? Ele fala assim exatamente. pra Jesus, lembra-te de O mim. nome dele era Tiago, né? Do ladrão? Lembra-te de mim quando A estiver Bíblia não ao menciona lado. o nome, não. Né? A Bíblia não menciona o nome, né? Originalmente não menciona. Mas exatamente isso aí que vocês estão falando mostra que eles já tinham conhecimento. É igual hoje. As pessoas conhecem sobre Jesus, mas não conhecem Jesus. Né? Então a importância de conhecer a Jesus e não sobre ele. Né? Então ele falou, como a irmã falou aqui, o outro está dizendo, você não é o Salvador, você não é o bonzão, desce daí, salva a ti e a nós também. E ele falou, o outro vai e fala, você não teme nem a Deus, estando na mesma condição, quer dizer, ele reconheceu Jesus como Deus. Olha a salvação por onde começa. Reconhecer que há um Deus, e aí falou Senhor, ele reconheceu que Jesus é Senhor, e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus era rei, que era Senhor, que era Deus, e para se lembrar dele quando entrasse no reino. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a salvação, ela é um ato, ela acontece instantaneamente, assim que a pessoa reconhece a Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador, e pede um socorro, pede por essa salvação. E aí ele disse o que? Hoje mesmo estará. Agora, esse ladrão, ele não teve mais condição de se batizar, de fazer as obras pela fé, porque era salvo, de participar da ceia do Senhor, de evangelizar. Ele não teve. De deixar pecados, ele deixou ali pelo reconhecimento. Então a salvação, gente, ela é um ato. Sim, Na verdade, um detalhe, é um ato, né? Uma pessoa que nunca pregou, nunca orou na igreja evangélica, nunca entrou na igreja evangélica, que está ali no leito de morte. Aí chega um pastor e começa a falar ali para a pessoa. Eu estou perto de morrer. Começa a falar para a pessoa, pregar. A pessoa aceita Jesus naquele momento, naquele ato ali, aceita. E, É o que ela está falando. e a pessoa pode ser salva ali antes, não é? Né? É um ato. Sim, se aquilo foi de coração, verdadeiramente, a pessoa está salva. Foi o caso do meu irmão. Dias antes de acontecer o acidente com ele, Deus tocou no meu coração. Nunca havia feito isso, né? Que às vezes é até um pouco difícil a gente falar para os nossos familiares. Eu senti no meu coração, assim, que Deus estava pedindo para eu, ou mandando, né? Que ele é Senhor, para eu ligar para o meu irmão e falar. Então eu liguei para ele, falei com ele, falei de Cristo, falei de salvação.
Deus já estava preparando. E lá no hospital, o pastor pregou para ele, fez o apelo, ele recebeu a Cristo, ele foi salvo. Ele não teve mais tempo de ter uma prática da vida cristã, mas ele foi salvo. O mesmo caso é o ladrão. Eu falo ladrão, algumas versões falam malfeitor, né? Efésios 2, do 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o dom é um presente, né? A salvação, ela é um presente. E quem recebe, recebe por meio da fé e não das obras. Quantas religiões e pessoas que até não têm religiões imaginam que se eu fizer o bem, se eu for bonzinho, se eu for justo, se eu fizer aquilo, eu vou ser salvo. E não vai ser. A Bíblia diz lá em Isaías que as nossas justiças são trapos de imundícia para Deus, né? Então, nós não fazemos as obras para sermos salvos, mas nós somos salvos para fazer as boas obras, não é? Então, nós fazemos as boas obras e nos comportamos, como diz a palavra, por causa da fé que a gente tem em Cristo, não é? A salvação é dom gratuito, né? Ela é um ato. Agora, no caso de pessoas que não é o caso do malfeitor na cruz, nem de quem morre ali e já recebeu, né? Existem igrejas que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não concordo com isso. Eu não concordo, que existem vários versículos que mostram que a gente pode perder a salvação, né? Então, quando a gente é salvo e a gente permanece vivo e tudo, o que segue? A santificação. Aí é um processo, eu digo nas minhas palavras, que é você se manter salvo, né? Manter, né? E aqui, ó, tem os versículos que eu trouxe. Filipenses 2, do 12 ao 13. Eu tô deixando aqui, mas se vocês disserem, eu quero esses versículos, eu faço para vocês, tá bom? Hoje mesmo que tem uma visão diferente, né? Depois... não pelas minhas palavras, mas examinando as escrituras, como diz. Filipenses 2, do 12 ao 13, diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Olha, como que eu disse que é um ato, mas ao mesmo tempo fala para desenvolver. Então, ela é um ato porque você recebeu ali, você creio pela fé no Evangelho, recebeu Jesus como Senhor, como Salvador, você é salvo naquela hora. Quantos malfeitores... A gente vê até nas mídias aí, recebeu a Jesus como Senhor e aí estava envolvido com drogas, né, com muita coisa. Aí chegou na igreja, ouviu a palavra, se quebrantou, se arrependeu, recebeu a Jesus como Senhor. Aí saiu, não deu tempo nem de pecar de novo, foi lá, já era o dia de morrer. Ele foi salvo. Se ele recebeu de todo o coração, foi salvo. Agora, se a pessoa continua vivo... Filipenses 2, 12 ao 13 diz: desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então, Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador. Agora, Deus diz que Ele opera em nós esse querer, né? Porque, gente, olha, é bom a gente ter umas experiências no longo dos anos, porque a gente vê que a gente realmente não é nada. Igual Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Se eu não me engano, é João 15, 5 que fala isso. Sem mim nada podeis fazer, porque verdadeiramente, até esse querer, essa fé, o quebrantamento, é Deus que nos dá, né? O crente já é salvo, mas ele precisa desenvolver a salvação recebida, vivendo de acordo com ela. Aí Judas, capítulo 1, versículo 3, fala: exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E quando a gente pensa em batalha, não é algo fácil. Batalha a gente lembra de quê? De guerra, de combate. E aí outros versículos, quais eu não trouxe aqui, mas a gente pode até observar se for o caso. Esse combate, primeiramente, acontece contra a nossa carne, os nossos próprios desejos, porque nós temos um espírito que foi vivificado quando recebemos essa salvação, né? Mas a gente não sai do corpo, a gente não morre na hora que recebe a salvação, né? A gente continua com essa carne, uma natureza lá que herdamos. Então, nós temos pensamentos, sentimentos, desejos, tudo
A nossa alma fica ali no meio. Aí tem a nossa, nós somos três, né? Um ser com três partes, espírito, alma e corpo. Então, a alma fica ali. A Maria levada com as outras, é a nossa alma. Se a gente fortalece mais o nosso espírito com a palavra, com a oração, com o jejum, então a nossa alma pende para o lado do espírito, não é? Se a gente satisfazer mais os desejos da carne, e vem um ódio no coração, ou vem um desejo pecaminoso, uma prática que não condiz com a palavra de Deus, a nossa alma corre. Quantas vezes nós estamos na nossa alma tristes, amargurados, com ódio, com raiva, com ressentimento, tudo porque nós estamos alimentando os desejos da carne. As coisas que o mundo nos fala, não é? E quando a gente está mais para o lado de Deus, a gente sente mais o quê? Mais aliviado, mais alegria, mais uma libertação. Porque a nossa alma, ela é transformada à medida que a gente se entrega, ou uma parte ou a outra. Então, por isso que a Bíblia fala em Judas 1:3, ele diz para nós batalharmos, lutarmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. A vida cristã é uma batalha, isso eu já falei. 1 Tessalonicenses 4:3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Né? Na verdade, a gente parou de falar de salvação, que foi o primeiro tópico, a gente está aqui na santificação. Que, sim. Quando eu morava em São Paulo, eu não era crente não. Aí eu trabalhava numa firma, na metalúrgica. Aí tinha um irmão lá, um crente, aí nós falamos assim, esse cara aqui é crente, aí tinha mais dois lá. Aí, um dos que fala assim, salva uma vez, salva para sempre. Aí nós ficávamos olhando, rapaz, esses dois caras não é crente não. Por que você fala? Olha pra você ver, esses caras fumam, esses caras só ficam ali naquele, claro, lá, a gente trabalha lá perto daquele negócio de jogar boliche, né? Esses caras só ficam jogando boliche, esses caras só ficam correndo atrás de mulher, não vendo, e eles só ficavam de boate. Aí depois nós falamos, não, depois eu queria falar de Jesus, falou, vocês não é crente não, me desculpa, porque vocês só andam naquela boate, vocês só andam, olha os seus testemunhos não, você não é crente não, cara, Deus me livre. Isso aqui nós consideramos crente, mas vocês dois não, vocês dois não é crente não, tá dois crentes não faziam esses negócios, nem nós não fazíamos o que essas pessoas faziam, que aqueles dois faziam, não, você não é crente não, salvo para sempre, eles não, moço, salvo, crente é o seguinte, salvo uma vez, cara, salvo para sempre. Claro, sei não. Se eles fossem terra, não. Pensar nisso é perigoso por isso. Porque a pessoa diz, já recebi, não importa agora o que eu faço, eu estou salvo. E não é assim. Quem batizou que está salvo. Mas a gente precisa permanecer, lutar, como diz aqui a palavra, batalhar por essa fé. E como é que a gente batalha? Né? Na oração. Principalmente na oração. No jejum. E não é fácil, viu, gente? A oração é a batalha maior. Não é fácil, não é fácil, porque o inimigo, eu uso sempre aquele exemplo de Davi, que quando ele matou ali, né, Golias, eu digo, matou porque ele foi lá e arrancou a cabeça do gigante, cortou, né? Então, eu digo assim, olha, quantos dias tinha que Golias estava afrontando o povo, o exército de Deus? Quantos dias tinha? 40 dias. 40 dias. A Bíblia diz que o Golias, o filisteu, o gigante, ele estava ali, falando, afrontando. Não tem homem aí não que possa me enfrentar? Interessante, ele era um vencedor, ele podia matar, exterminar todo mundo ali, mas ele não fez. Ele estava afrontando o povo de Deus, afrontando por 40 dias. Aí chegou Davi, que eu acredito que era da cor de rosa, assim, que a Bíblia fala que ele era ruivo, branquinho assim, só que não era grandão igual você não, Roger. Eu acho que era do meu tamanho. E aí ele, franzino, que não é o caso de Roger, branquinho assim, ruivo, aí ele chegou e ele não fazia parte do exército, mas ele temia o Deus vivo, não é? Diferente daquele exército que tá tudo com medo ali, só recebendo as afrontas. E aí ele falou, mas quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo, né? E ele foi lá com a pedrinha, e ele foi contra o gigante e atirou lá e acabou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o diabo, ele fica só lançando as setas dele enquanto a gente está com medo,
enquanto a gente não batalha pela nossa fé, enquanto a gente não luta, como aquele exército. Enquanto ele está ali parado com medo e tal, não batalha pela sua fé, pelos seus ideais na palavra. Agora, quando chega um Davi, que ora, que se levanta para jejuar, que batalha pela sua fé, aí o diabo se levanta. Por quê? Quando Davi chegou, aí o gigante foi para cima. Assim é o diabo. Quando a gente se levanta para orar, para buscar, para ler a palavra, para ter entendimento, dizer: Espírito Santo, fala comigo, me revela a tua vontade, né? Abre os meus olhos, como o de Paulo, que era tão inteligente, mas estava lutando contra Deus, né? E aí, quando ele se encontrou com Jesus, que ele foi ali direcionado por Jesus para aquele lugar em Damasco, e Jesus falou para um outro servo lá, Ananias, vai lá e ora por Paulo. Quando ele recebeu a oração, as escamas caíram dos olhos, né? Mostrando que agora ele tem uma nova visão. Então, o diabo ele vai sempre se levantar para nos combater quando a gente se levanta. Quando a gente não é ameaça para o inferno, quando a gente não é ameaça para o inferno, o diabo não está nem muito aí. Mas quando você ora, quando você busca, quando você lê a palavra, quando você quer transformação de vida, o diabo ele vai tentar te abater. Ele vai tentar, mas aí nós precisamos o quê? Eu sou forte? Não, Espírito Santo, eu dependo do Senhor. Me fortalece, me unge, me dá força, unção. E aqui, para a gente terminar, os aspectos da salvação. Quando a gente é salvo, nesse ato de salvação, nós também somos justificados. A justificação é o ato de Deus declarar o pecador justo por causa da obra de Cristo. É jurídico e legal. Deus nos absolve como um juiz que declara inocente. Isso acontece no momento em que a pessoa crê em Jesus, né? Pode ser o pior pecador, pode ter matado, pode ser o terrorista, como eu vi esses dias aí um depoimento de um homem desses lugares aí de terrorismo. Esqueci agora o nome. Islâmico. Esse pessoal aí. Ele tinha uma visão ele nem sabia que era Jesus, nem sabia. Então Jesus apareceu para ele. Ele parece que tocou assim nele, apareceu para ele, falou que era Jesus e tal. Enfim, pode ser quem for, pode ser o terrorista, pode ser assassino, o que for, se recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador para a sua vida, pela fé, se arrepender dos seus pecados, a Bíblia nos garante que Deus torna essa pessoa justa. Pode ser que diante dos homens, se a pessoa tem causa na justiça, no caso, está na justiça, está condenado, aquilo nem sempre vai se resolver aqui no mundo, não é? Deus tem poder para isso? Tem, mas nem sempre vai resolver. Só que diante de Deus, a pessoa é justa, não importa o pecado que cometeu. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Outra coisa que acontece é a redenção. Já estou terminando, tá, gente? Falei que eu falo demais. Então, o que é a redenção? É quando nós somos comprados, quando éramos escravos do pecado, né? Não tínhamos a salvação, estávamos presos para ser de Satanás eternamente, para ser para o inferno. Mas quando nós recebemos a salvação em Cristo, acontece essa salvação e vem o pacote cheio, o pacote inteiro, né? A justificação, você se torna justo, redimido. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue para nos redimir. Ou seja, ele pagou o preço, ele nos comprou de volta. Jesus pagou o preço do nosso pecado com o seu sangue. E é um aspecto da salvação que mostra que fomos libertos da escravidão do pecado. E por último, nesse pacote aí, vamos dizer assim, da salvação, tem a glorificação, que é uma etapa final da salvação, quando nós recebermos o corpo glorificado. Essa glorificação ainda não aconteceu, né? Só vai acontecer quando, por exemplo, eu creio no arrebatamento, né? A qualquer momento Jesus pode nos arrebatar. Então, quando acontecer esse arrebatamento, o corpo, como a Bíblia diz, será transformado. Então, essa é a etapa da glorificação.
que nossos corpos serão transformados. E quem já morreu, mas estava em Cristo, nesse dia do arrebatamento ele irá ressuscitar. E a Bíblia fala que será um corpo transformado, né? Então esse é o momento da glorificação. Romanos 8:30 diz: e aos que justificou, a esses também glorificou. Filipenses 3:20 e 21 diz: o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E aí, numa linha de tempo da salvação, a gente pode dizer que no momento da salvação acontece a justificação, a redenção e a salvação. No momento, tá? Recebeu Jesus? Eu me arrependo, eu creio. Acontecem essas três coisas: justificação, redenção e a salvação. Aí, durante a nossa vida, nós precisamos viver a santificação, que é o processo da entrega, das renúncias, arrependimento também. Vamos nos santificando. E no futuro, a glorificação. Agora é com vocês. Eu terminei aqui, gente. Eu falo um pouco acelerado, porque eu estou preocupada com o tempo.